João Cabral de Melo Neto foi o mais importante poeta da geração de 1945. Sua poesia mostra uma marca pessoal inconfundível e representa um corte em relação às antigas concepções sobre a criação poética. Na visão dele, a poesia não é fruto de inspiração, nem do sentimento do poeta ou da beleza dos temas que aborda, mas de um cuidadoso trabalho de organização textual. A essência da poética de João Cabral foi investir na forma, construindo poemas palavras por palavras, como um operário que constrói uma parede de tijolo por tijolo. João Cabral é um poeta cerebral. Isso significa que o planejamento do poema e a reflexão sobre o próprio processo de composição são a base do seu fazer literário. Sua preocupação em buscar extrair a máxima significação de cada palavra e a qualidade literária de seus poemas foram fatores que o projetaram como um dos maiores poetas de sua geração e fizeram com que ele alcançasse uma importância muito grande para a literatura brasileira no século XX. Seu universo poético é nordestino. Ele faz muitas referências à Zona da Mata e ao sertão. Fiel às origens, o autor pernambucano trouxe para o poema a aridez dos espaços em que se criou. Sua linguagem parece despida de ornamentos, e por não falar de sentimentos e não abordar estados de espírito, os críticos o reconheceram como um poeta não lírico. A sua poesia dá continuidade a certos traços delineados na poesia de Drummond e Murilo Mendes, tais como a poesia substantiva, a objetividade e a precisão dos vocábulos. Sua obra inaugural, Pedra do Sono, já apresentava uma inclinação para a objetividade. O lado pedra do título, embora esteja identificada com a orientação surrealista, o lado sono. A partir da obra seguinte, O Engenheiro, verifica-se um afastamento da linha surrealista e uma tendência crescente à geometrização e à exatidão, como se o poeta procurasse ter como exemplo o trabalho de um engenheiro. As imagens da realidade na obra de João Cabral são reduzidas à sua essência. As palavras estão sempre dispostas em uma organização rigorosa e constroem uma série de imagens que transformam o poema em máquina que produz significados. Esse processo fica claro em Rio Sem Discurso, onde o poeta mostra que o trabalho com a forma é um elemento importante de construção do texto, porque o poema produz por meio de elementos formais, verbos, sinais de pontuação, efeitos de leitura que ilustram a ideia que ele desenvolve. A reflexão sobre o fazer poético é o principal tema do autor. São frequentes em suas obras os metapoemas, ou seja, os poemas que falam sobre a composição poética. Nesses textos, João Cabral recorre muitas vezes à aproximação entre a atividade de escrever e outra atividade cotidiana, para oferecer ao leitor imagens que simbolizem o aspecto da composição sobre o qual deseja refletir. A mais conhecida obra de João Cabral, Morte e Vida Severina, era a que ele menos gostava. Feita para atender a uma encomenda de Maria Clara Machado, que precisava de um auto. O poema situa em um manguezal do Recife a cena bíblica do nascimento de Cristo, representada pelo nascimento do filho de um carpinteiro pernambucano. Severino, um lavrador do sertão pernambucano, foge da seca e da miséria e parte em busca de trabalho na capital, Recife. Trilha o leito seco do rio Capibaribe e no caminho só encontra fome, miséria e mortes. Mortes de severinos como ele. Ao se aproximar do mar, vê campos verdejantes de cana, mas a miséria dos trabalhadores é a mesma. Já na capital, ouve a conversa de dois coveiros, por meio da qual fica sabendo que ali também, na capital, a miséria e a morte são irmãs. O que vê nos manguezais são homens misturados ao barro, vivendo em condições precárias. Desolado, o retirante aproxima-se de um dos cais do Capibaribe e pensa em suicídio. Mas aproxima-se de Severino, um morador daquele mangue.
seu José Mestre Carpina, que com sua sabedoria de muitos anos de vida severina, desperta-lhe alguma esperança. Logo depois, seu José é chamado por uma vizinha, que lhe dá a notícia do nascimento do filho que ele aguardava. Severino os acompanha e presencia a homenagem que os vizinhos fazem à criança. Uma das mais duradouras polêmicas literárias promovidas pelos jornais brasileiros envolveu Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Qual deles seria o maior poeta brasileiro vivo? Para acabar com a disputa total, Drummond afirmou certa vez: "Não sei qual é o maior poeta brasileiro de hoje nem de ontem. Para mim, não há maiores poetas. Há poetas, e cada poeta é diferente dos outros." Sabe as palavras de alguém que reconhecia a diferença essencial entre a sua obra e a de João Cabral. Não estou de acordo com a concepção de João Cabral de uma poesia formal. Para mim, a poesia é sentimento, expressão de uma emoção.